Bom dia, queridos alunos, Santa Marcelina, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, dando continuidade aí o que a gente havia programado, né, combinado aí, que eu ia dentro do possível nas atividades semanais, né, sempre estar postando uma videoaula para vocês. Já postamos uma videoaula de tecido adiposo, ganhamos um tempo muito grande. Postei uma videoaula de tecido cartilaginoso, percebi que vocês assistiram mais a aula do tecido cartilaginoso e teve menos gente vendo a aula do tecido adiposo. Sugiro vocês assistirem essas duas aulas, até porque tem questões do assunto no simulado de vocês, tá? E a nossa terceira videoaula, que eu escolhi aqui, praticamente nós já estamos terminando a parte de tecidos, né? Essa semana possivelmente acabamos tecido ósseo, vou começar o tecido nervoso e possivelmente já vou começar o sistema nervoso. Então nós já estamos entrando aí na parte de sistemas. Achei prudente então eu pegar aqui um sistema e até ao fim do mês aí, eu especificamente, talvez até menos, né? Mas eu acredito que eu vou precisar de umas 3 videoaulas para eu finalizar esse sistema, que eu acho que é um sistema mais tranquilo da gente trabalhar nas videoaulas, que é o chamado sistema excretor. Sistema excretor. Qual é a finalidade do sistema excretor? Qual a importância do nosso sistema excretor? O sistema excretor, ele tem por função, né, uma primeira função, que é a função de eliminar resíduos, coloquei entre parênteses aqui, ó, tóxicos do metabolismo celular. Então, o sistema excretor ele tem por função eliminar resíduos tóxicos, pus entre parênteses aqui, ó, tóxicos do metabolismo celular. Esses resíduos tóxicos do metabolismo celular, que acabam então sendo eliminados pelo sistema excretor, eles são chamados de excretas. Muito cuidado para você não confundir, né, as funções de secreção e excreção. Secretar é eliminar aquilo que o próprio órgão está produzindo. Isso é uma secreção. Se você imaginar aqui, a sua glândula salivar, ela está produzindo e eliminando uma substância que ela mesma que ela mesma produziu, vamos dizer assim. E essa substância que ela está eliminando, que ela produziu, ela é uma secreção. Então, secretar é eliminar aquilo que o próprio órgão produz. A glândula lacrimal, ela está secretando a lágrima. A lágrima é uma secreção. A glândula salivar, ela está eliminando a saliva. A saliva é uma secreção. A glândula mamária está produzindo e eliminando o leite. O leite é uma secreção. Em compensação, o que é excretar? Excretar é a função do sistema excretor. Aí seria eliminar. Excretar é eliminar resíduos, entre aspas aqui, tóxicos do metabolismo celular. E esses resíduos, eles são chamados de excretas, né? Por isso que está desempenhando uma função excretora, eliminar excretas. Agora, a glândula lacrimal está produzindo e eliminando a lágrima. A lágrima é uma secreção, porque ela não é um resíduo tóxico do metabolismo celular. Agora, eliminou o resíduo. Se ele é tóxico, esse resíduo é chamado de excreta. Daí a função do sistema excretor, que é de eliminar essas excretas. Nem todo resíduo é tóxico, né? Por exemplo, durante o metabolismo celular se produz água. A água não é um resíduo tóxico. Lembre-se que nós produzimos aí algo em torno, todos os dias, de 300 ml de água.
Inclusive a água que a gente produz durante o nosso metabolismo, nós já falamos isso em sala, ela é chamada de água metabólica. Essa água fica ali na célula. Ela é um resíduo do metabolismo, só que um resíduo que é reaproveitado pela célula. Lembre-se que a água é produzida lá no processo de respiração celular, em que a gente consome glicose, consome oxigênio, produzimos CO2 e água metabólica. Então, nesse caso, é um resíduo que nós vamos reaproveitá-lo. Agora, se o resíduo é tóxico, ele precisa de ser eliminado, aí você vai chamar esse resíduo de excreta. E o órgão que elimina e o sistema que elimina esse resíduo tóxico, que eu chamo de excreta, é o sistema excretor. Então, o sistema excretor elimina excretas. Quais são essas excretas? Uma delas é representada pelo CO2. Acabei de falar aqui que durante o processo de respiração celular, a célula consome oxigênio, a célula consome glicose, produz água, é um resíduo, reaproveitado pela célula, mas o processo também produz CO2. E o CO2, ele é tóxico para a célula. Então é importante que esse CO2 ele seja eliminado. Então, a partir do momento que estamos eliminando esse CO2, eu posso considerar o CO2 como sendo uma excreta. Por ele ser esse resíduo tóxico do metabolismo, ele é uma excreta. Então, ele precisa de ser excretado, ele precisa de ser eliminado. Qual é o órgão do sistema excretor que vai eliminar esse resíduo tóxico aqui do metabolismo? Essa excreta. Os pulmões. Atentos a isso. Estamos acostumados sempre com a ideia da função dos pulmões na nossa respiração. Lá dentro dos pulmões ocorrem trocas gasosas. Importante, sim, a função dos pulmões como órgão respiratório, órgão de respiração, certinho. Mas não esquecer que, a partir do momento que é através dos pulmões que a gente elimina esse CO2, está atento. Pulmão é um órgão excretor. O que é excretar, gente? É eliminar resíduos tóxicos do metabolismo, que não podem ficar dentro da célula, precisam de ser eliminados. Nós sabemos que a célula produz esse CO2 e libera o CO2 na corrente sanguínea. O sangue transporta as excretas até os órgãos do sistema excretor responsáveis pela sua eliminação. Então, à medida que a célula vai produzindo o CO2 vai sendo liberado na corrente sanguínea. O sangue, então, transporta esse CO2, no final das contas, até os pulmões. E os pulmões é que vão, então, realizar, efetuar a eliminação desse CO2, desse resíduo tóxico, que é uma excreta. Ele é considerado uma excreta. Tá? Então, gente, atento. Pulmão é um órgão com função excretora, além da função respiratória. Tanto é que se cair numa prova isso, que os pulmões são órgãos excretores, a maioria esmagadora dos alunos, creio eu, vão considerar essa opção como sendo errada. Por quê? Porque sempre leva para a prova a ideia, não, pulmão não é órgão excretor, pulmão está relacionado com a respiração, é órgão do sistema respiratório. Respiração, quando ele realiza as trocas gasosas, troca o CO2 pelo oxigênio. Excreção, quando ele está eliminando o CO2. E o CO2, gente, é uma excreta, é um resíduo tóxico para a célula, tem que ser eliminado. Tranquilo? Então, duas funções dos pulmões: as trocas gasosas como órgão respiratório e a excreção do CO2 como órgão excretor. E um outro tipo de excreta, um outro tipo de resíduo do metabolismo celular, que nós vamos trabalhar com ele aqui, são as chamadas excretas nitrogenadas. Excretas nitrogenadas. O que são as excretas nitrogenadas? Excretas nitrogenadas são
resíduos do metabolismo de proteínas. As excretas nitrogenadas são resíduos do metabolismo proteico, do metabolismo de proteínas. Do mesmo jeito que uma célula metaboliza glicose para usá-la como fonte de energia, do mesmo jeito que uma célula metaboliza lipídios, a célula também vai metabolizar aminoácidos. Aminoácidos também, proteínas, podem ser utilizadas como fonte de energia. E a partir do momento, em que se metaboliza essas proteínas, o metabolismo de proteínas gera então esses resíduos aqui, as chamadas excretas nitrogenadas. Se são excretas, devem ser eliminadas. E as excretas nitrogenadas, resíduo do metabolismo de aminoácidos de proteínas, são de 3 tipos. Quais são esses 3 tipos? A amônia, a ureia, que é a principal excreta nitrogenada que nós eliminamos, e o ácido úrico. Então essas 3 excretas nitrogenadas são produzidas pelos animais, como metabolismo de proteínas de aminoácidos. Se são excretas, elas precisam de ser eliminadas pelo nosso sistema excretor. A amônia, a ureia, a principal excreta nitrogenada que nós eliminamos, e o ácido úrico. 2 órgãos são responsáveis pela eliminação da ureia. Ela é eliminada principalmente pelos rins. Eliminamos uma quantidade considerável de ureia, gente, através da urina. A partir do momento que os rins são responsáveis pela eliminação da ureia, e ela é um resíduo, ela é uma excreta nitrogenada, os rins também são importantes órgãos do sistema excretor. Os rins, no nosso caso, são responsáveis pela excreção, pela eliminação da ureia. Agora, eliminamos pequenas quantidades de ureia através do suor. A partir do momento que eliminamos pequenas quantidades de ureia através do suor, atentos, a pele também é um órgão do sistema excretor. A pele também vai desempenhar uma função excretora. Logo, a glândula sudorípara, ela vai ter 2 funções. A glândula sudorípara está presente na pele. Então ela vai ter 2 funções. A função de secreção. O que ela secreta? Aquilo que ela produz, o suor. Mas junto com o suor, a glândula sudorípara, ele elimina também, gente, uma pequena quantidade de ureia. Então a glândula sudorípara também está desempenhando uma função excretora. Ela secreta o suor, mas junto com o suor, ela excreta a ureia. Então ela é uma glândula secretora e excretora. E o mais interessante é que muito pouca gente também sabe disso. Diferente, por exemplo, da glândula lacrimal, que só está eliminando a saliva, aquilo que ela produziu, secreção. Mas a glândula sudorípara não, ela é secretora e excretora. Secreta o suor e junto com o suor eliminamos pequenas quantidades de ureia. Função excretora. Como a glândula sudorípara é um anexo da pele, um constituinte da pele, nós podemos sim atribuir essa função à pele. Então até agora, gente, 3 órgãos excretores, hein? Pulmões excretam CO2, rins e pele excretam ureia. Mas o principal órgão excretor de ureia são os rins. E ainda bem, né? Porque você já imaginou a gente eliminasse aí o cheiro característico da urina, do xixi, se deve à presença da ureia. Você já imaginou a gente eliminando grandes quantidades de ureia através do suor? Pouquinho se transpirasse, imagine o cheiro que você ia ficar, né? Ia ficar com um cheiro característico do cheiro da urina, que se deve muito, em parte, à presença da ureia que está presente na urina. E não esquecer que o fígado
também tem função excretora, tá? O fígado é um órgão de desintoxicação. O fígado, ele metaboliza uma gama de substâncias, agrotóxicos, poluentes, toxinas e, consequentemente, medicamentos, né? À medida que o fígado vai metabolizando, né, essas substâncias tóxicas, isso vai gerando resíduos. Esses resíduos também precisam de ser eliminados. E muitas vezes esses resíduos ali são eliminados junto com a bile. Depois nós vamos discutir isso melhor com vocês, mas o fígado também tem uma função excretora. Nessa função excretora, nós vamos falar um pouquinho quando eu estiver falando do fígado no sistema digestório, a importância do fígado na digestão. Aí nós discutiremos isso na aula de organelas também, retículo endoplasmático, tudo. Nós vamos discutir um pouco essa função desempenhada pelo fígado. Mas é um órgão com função de desintoxicação. Então ele vai metabolizar substâncias tóxicas, transformando essas substâncias em resíduos menos tóxicos, mas resíduos que precisam ser eliminados. Se são eliminados, muitas vezes junto com a bile, o fígado também é um órgão excretor. São centenas de funções desempenhadas pelo fígado. Se vocês estiverem atentos aí, desde o nosso primeiro dia de aula, vocês já devem perceber que eu já devo ter citado aí várias funções do fígado. Armazena ferro, armazena glicogênio, segunda função. Terceira, armazena colesterol, produz colesterol, sintetiza colesterol, armazena vitaminas, 5 já, hein? Excreção, 6, desintoxicação, 7, produção da bile, 8. O fígado é o local onde são sintetizados os aminoácidos naturais, aqueles aminoácidos que o nosso próprio organismo produz, né? E esses aminoácidos também são produzidos no fígado. 9. Gliconeogênese. Lembram da gliconeogênese? É um processo em que o fígado produz glicose a partir de aminoácidos. Então, a partir dos aminoácidos, produz glicose no fígado. A gente chama isso de gliconeogênese. O fígado, já discutimos isso na aula de tecido sanguíneo, é o local onde hemácias velhas são destruídas. O fígado produz hormônio, 12, eritropoetina. Né? Então, já falei pelo menos 12, mas se a gente lembrar aí, deve aparecer mais funções desempenhadas pelo fígado aí. Né? Com relação a essas excretas, o que nós podemos falar? Todas as 3 excretas são tóxicas. Todas 3. Só que quando a gente considera a toxicidade dessas excretas, das 3 excretas, a amônia é a mais tóxica. A amônia é mais tóxica do que a ureia e que o ácido úrico. Além de ser uma excreta, coloquei aqui, ó, muito tóxica, a amônia é uma excreta muito solúvel em água. É a mais tóxica das 3, logo, muito tóxica, e coloquei que ela é muito solúvel em água. Em outras palavras, a amônia requer uma grande quantidade de água para ser eliminada. E sendo uma excreta muito tóxica, se ela é eliminada com muita água, isso ajuda a diluir a amônia, reduzir a toxicidade da amônia. Uma excreta, pensa comigo, gente, muito tóxica, muito solúvel em água, requer uma grande quantidade de água para ser eliminada do organismo. Para um animal terrestre, não seria vantajoso para ele excretar grandes quantidades de amônia. Porque viver num ambiente terrestre, gente, envolve estratégias para economizar água. Então nós temos que ter estratégias para reduzir perda de água. Então, para um animal terrestre, não seria muito vantajoso excretar amônia. A amônia é uma excreta típica de animais aquáticos. Os animais aquáticos excretam principalmente amônia. Para eles não tem muito problema, né? Já vivem na água. Então, excretar amônia para eles é bem mais tranquilo do que para um animal terrestre. E no caso dos vertebrados, vocês vão ter que saber quais são os vertebrados
que excretam amônia. Inclusive, os animais que excretam amônia são chamados de animais amoniotélicos. Os animais que excretam amônia são amoniotélicos. Quem são? Os peixes ósseos, e os anfíbios na fase de larva. Porque o anfíbio na fase de larva, né, a gente pensa numa larva de sapo, ela vive na água. O animal depende da água para a reprodução. Então, como o anfíbio na fase de larva vive na água, na fase de larva ele elimina amônia. Amoniotélicos são aqueles que excretam amônia. Peixes ósseos, com esqueleto ósseo, e os anfíbios na fase de larva. O segundo tipo de excreta é a ureia, a principal excreta que nós eliminamos. Nós produzimos amônia, mas boa parte da amônia que a gente produz, ela vai lá para o nosso fígado, mais uma função do fígado, e no fígado a amônia é convertida em ureia. Porque ureia nós temos condições de eliminar. Então produzimos amônia, mas a maior parte da amônia que a gente produz, ela é transportada para o fígado e no fígado ela é convertida em ureia, a principal excreta que nós eliminamos. Quando eu comparo a ureia com a amônia, ela é menos tóxica do que a amônia. A amônia é muito tóxica e olha o que eu coloquei para a ureia. Ela é tóxica. Então ela tem uma toxicidade menor do que a amônia. E ela é menos solúvel em água do que a amônia. Então a amônia é muito tóxica e muito solúvel. A ureia é tóxica, não coloquei o muito, e ela é solúvel em água. Então a solubilidade dela em água é menor do que a amônia. Em que isso implica? A ureia requer uma menor quantidade de água para ser eliminada. Porque a solubilidade dela em água é menor do que a amônia. A ureia requer uma menor quantidade de água para ser eliminada. Um animal terrestre, ele já tem condições de eliminar a ureia na urina. É a principal excreta que nós eliminamos. Se a gente eliminasse a amônia, nós produzimos em média 2 litros e um pouquinho de xixi por dia. Claro, isso depende da situação de cada um, da atividade de cada um, da quantidade de água que você consome, de líquido, mas em média são 2 litros de urina. Se fosse uma amônia, 2 litros não dava para excretá-la. O volume de xixi produzido seria muito maior. Você já imaginou 6, 7, 8 litros de xixi por dia? Toda hora você ia ter que ir ao banheiro fazer xixi, toda hora você ia ter que ir ao banheiro fazer xixi. Os animais que eliminam ureia, eles são chamados de ureotélicos. Ureotélicos. Quem são? Mamíferos são ureotélicos. Tem uma exceção aí, 2 exceções que a gente fala depois, tá? Mas os mamíferos, via de regra. Os anfíbios na fase adulta, o sapo na fase adulta ele é terrestre, aí ele já elimina a ureia, na fase de larva é amônia. E o tubarão, que é um peixe cartilaginoso, e depois nós vamos ver por que ele não elimina amônia, mesmo sendo aquático, por que ele elimina ureia. Todos os mamíferos, com algumas poucas exceções, são ureotélicos, eliminam ureia. Os anfíbios na fase adulta e os peixes cartilaginosos, que têm esqueleto cartilaginoso. O tubarão, ele excreta ureia. No caso do tubarão, nós vamos especificar no nosso próximo encontro por que ele faz isso. Por que ele excreta ureia e não amônia. É fantástico o mecanismo, nós vamos discutir isso no nosso próximo encontro. Tá? E a terceira excreta, das 3, é a menos tóxica. Das 3, ela é a menos tóxica, que é o ácido úrico. Das 3 excretas nitrogenadas,
o ácido úrico é a menos tóxica. Então, o que eu coloquei aqui? Pouco tóxica, muito pouco tóxica e praticamente insolúvel em água. Tem autores que colocam insolúvel, muito pouco solúvel, praticamente insolúvel. Cada um coloca uma informação. Então, tudo dá no mesmo. Praticamente insolúvel em água. Ô, gente, uma excreta pouco tóxica e praticamente insolúvel em água requer mínimas quantidades de água para ser eliminada. Pouco tóxica e praticamente insolúvel em água, a quantidade de água que ela requer para ser eliminada é muito pequena. E os animais que eliminam ácido úrico, eles são chamados de uricotélicos. Uricotélicos. Quem são os uricotélicos? As aves e os répteis. Tanto é que nesses animais a urina é eliminada junto com as fezes. Uma ave, nem bexiga ela tem. A ave não tem bexiga, porque a urina que ela produz, ela elimina junto com as fezes. Isso só é possível porque ela elimina ácido úrico, pouco tóxico e praticamente insolúvel em água. Requer mínimas quantidades de água para ser eliminada. E para uma ave é importante não ter bexiga, né? Ajuda o animal a ficar mais leve, uma adaptação ao voo, que em aulas futuras nós vamos discutir isso melhor com vocês. E o sistema excretor, ele tem ainda uma outra função. Então ele tem a função de eliminar os resíduos e uma outra função dele, né? Além de eliminar esses resíduos, é a função de osmorregulação. A osmorregulação são mecanismos adotados pelos seres vivos para manter no seu corpo um equilíbrio hidrossalino. A osmorregulação são mecanismos adotados pelos seres vivos para manter no seu corpo um equilíbrio hidrossalino, ou seja, um equilíbrio entre a quantidade de água e entre a quantidade de sais. Um animal, ele tem que manter no seu corpo um equilíbrio entre a quantidade de água e entre a quantidade de sais. Como que ele faz isso? Adotando mecanismos desempenhados pelo sistema excretor, que são os chamados mecanismos de osmorregulação, que são os mecanismos responsáveis por manter esse equilíbrio hidrossalino. No nosso próximo encontro, nós vamos nos ater a esses mecanismos de osmorregulação, citando exemplo em vários animais, inclusive coisas que acontecem com a gente. O que a gente faz para osmorregular? Quais os mecanismos de osmorregulação que a gente adota para manter esse equilíbrio entre a quantidade de água e entre a quantidade de sais no nosso corpo? A parte 2 e depois a parte 3 dessa aula. Vou dividi-la em 3 partes e aí a gente liquida o sistema excretor. Agora, para assistir a aula, né? Porque a aula de tecido adiposo vocês não viram muita não. Cartilaginoso tudo bem, tem mais de 70 pessoas lá. Mas o adiposo vocês não se empenharam tanto não. Ok? De bom para vocês, um grande abraço.